Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Baixa a cabeça. Deus e Pai, mais uma vez eu vou falar a tua palavra. Eu preciso, Senhor, da tua unção, da tua graça, para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias. Que essa palavra, Senhor, possa encorajar e animar, Senhor, aqueles que de verdade fazem por obrigação. Que nós tenhamos entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É no nome de Jesus. Amém. A partir da experiência do povo de Israel com Deus, nos primeiros versículos do capítulo 43 de Isaías, existe aqui 3 palavras de ânimo e de encorajamento. São 3 palavras básicas dentro desse texto. E eu quero compartilhar com vocês essas 3 palavras e liberar uma palavra profética vinda de Deus para a tua vida, né? Para que nós sejamos capazes de viver e vencer os nossos dias de desânimo, vencer os nossos dias de baixar guarda, vencer os nossos dias de crise muitas vezes. Porque, irmão, a crise se vence como? A crise financeira se vence trabalhando, correndo atrás. Mas a crise espiritual não. A crise espiritual é diferente. E o que nós estamos vendo é gente em crise espiritual, dirigente em crise espiritual, líder em crise espiritual. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, Ele vai me usar, porque eu pedi que Ele me usasse, para te levantar, para te mostrar que você não é qualquer um não, você é especial para Deus. O Senhor conhece você pelo nome, sabe o seu RG de cor, o seu CPF, conhece a palma da tua mão, porque Ele é Deus, foi Ele que te chamou. Então veja só, a primeira palavra de encorajamento e de ânimo que o texto diz, é que você não precisa ter medo. O que traz desânimo? Medo. Quando você tem medo, você não vai à frente. Quando você tem medo, você retrocede. Quando você tem medo, você vai pregar. E você prega por obrigação, porque você está com medo. Você está diante dos teus liderados, você que é líder de algum departamento da igreja, mas você fala e as suas palavras parecem palavras vazias. Mas nessa noite, olha só, não tema, pois eu o resgatei. Quem está falando? Deus para quem? Para o povo. Porque o povo estava com medo. A primeira palavra de ânimo, de encorajamento de Deus em dias difíceis é para o seu povo, é consequentemente para mim e para você. Você não precisa ter medo, pois eu te tirei do mundo. Você vivia uma vida miserável, cheia de pecado, distante de Deus, e o Senhor te chamou. Não importa se você tem 40 anos de crente, se você tem 20, Deus te chamou. Você era um pobre, miserável, pecador como eu, mas Deus teve misericórdia, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, do vício, da prostituição, do adultério, da fornicação, do roubo, e nos trouxe para a sua luz. Você quer mais alguma coisa? O povo não precisava ter medo. Pois da mesma forma como Deus havia resgatado o povo lá do Egito, 400 anos, Ele também os resgataria. Irmão, de onde o Senhor nos tirou? Aqui eu estou usando o exemplo do profeta Isaías, mas vamos pensar nos dias de hoje. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Jesus veio, fez o que tinha que ser feito, Ele cumpriu o papel que o Pai deu para Ele. Ele morreu na cruz, a cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era nossa, mas Ele foi para a cruz. Há um ponto na crucificação que Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Escuta, é Jesus falando para Deus. Por quê? Porque sobre Ele estavam os meus, estavam os seus pecados, as nossas misérias,
tudo aquilo que não prestava estava sobre ele. Ele levou sobre si, como diz Isaías 53, as nossas enfermidades. Por isso que eu não preciso ter medo, porque ele me resgatou. Lá no capítulo 41 diz: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu vou te fortalecer, vou te ajudar. Eu vou te segurar pela minha mão direita, você é vitorioso. Pois eu, o Senhor, seu Deus, quem segura você pela mão direita e te diz: não tema, eu te ajudarei. Você tem que crer nisso, igreja? Vocês, obreiros, dirigentes, crê nisso. Aqui é Deus que está falando para você, não é o pastor Ismael, é Deus que está falando. Então levanta a poeira e sacode e vamos embora, irmão. Ah, pastor, mas a minha congregaçãozinha, ela é assim. Ué, a gente começa pequeno. A primeira igreja que eu fui dirigir com a pastora, era no meio do, como diz lá no Rio de Janeiro, lá fala, não pode falar favela. Aqui no Brasil, São Paulo, pode falar favela. Lá no Rio não pode falar favela, lá é comunidade. Aqui no Rio, aqui em São Paulo, pode falar favela ainda. Nós fomos no meio de uma favelona. E daí? Eu já falei e contei já 1 milhão de vezes isto. Tinha a irmã lá que chegava lá e dizia: a paz do Senhor para toda a igreja. Que igreja? 3 pessoas. A igreja tinha 3. É aquele cego que eu já contei 10 vezes aqui. O ceguinho era meu copastor. A Maria era irmã dele, né, Lene? A Maria era irmã dele. Tinha mais uma irmã e mais uma irmã com 2 crianças. Era a minha igreja que eu assumi, eu e ela. Primeira igreja. Como é que o senhor deixou, pastor? Como é que eu deixei? Eu deixei a igreja lotada e ela deixou a garagem lotada de criança. Tá bom? E daí que a igreja não tinha ninguém? Irmão, o senhor nos chamou para trabalhar. Ou vocês pensam que o pastor presidente não faz visita? Eu faço visita, viu, irmãos? Faço. E ó, está aqui a diretoria, todo domingo eu dou relatório. Visitei irmão fulano. Eu faço isso, eu faço visita. Mas o senhor não é presidente? E daí? E daí? Eu visito os meus crentes. Agora, será que os meus dirigentes estão fazendo visita? Será que os meus líderes estão visitando os seus liderados? Será que você que é líder de jovem, você que é líder de homens, líder da mulher, quando você sente falta de uma irmã, de um moço, de uma moça, de um adolescente, você se preocupa? Manda pelo menos um zapzinho dizendo assim: ô meu irmão, não te vi no culto, porque eu faço isso. Eu faço e está aqui os meus obreiros que sabem disso. Eu não te vi no culto, meu irmão. Pastor, o senhor lembra? Eu? Lembro de tudo para a glória do Senhor Jesus. Agora, sabe por quê? Eu não tenho medo. Eu sei em quem eu tenho crido. E a Bíblia diz que ele é o quê? Poderoso. Então a primeira palavra de ânimo, a primeira palavra nessa noite para te levantar de encorajamento para a tua vida é: não tenha medo. E segunda palavra? Segunda palavra. Essa aqui é uma palavra boa demais. Está no texto que nós lemos. O versículo 1, a parte C. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quem está falando isso não é o seu marido, irmã. Quem está falando isso, irmã, não é o seu esposo. O filho, quem está falando não é o pai e a mãe, quem está falando é Deus. Ele está falando que chamou você pelo seu nome e você é dele. Tá? Irmão, eu sou da minha esposa é minha. Legal, né? Bacana. Mas aqui é muito mais do que esposa, do que marido. É Deus falando que chamou nós pelo nome e nós somos dele. Tá? Veja só, você pertence a mim. Eu o chamei, você é meu. Eu o chamei pelo nome. É uma expressão de quê? De intimidade com Deus. Agora, por que nós estamos orando uma semana inteira? Para intimidade. Agora, o grande problema é que ele está falando isso, agora eu, você, nós estamos querendo criar intimidade ou estamos criando barreira? Aí como é que você vai dirigir uma congregação assim? Como é que você vai ser líder lá na congregação assim, ou aqui na sede assim? Levanta, irmão. Fala com vigor. Chega lá assim: irmão, vamos começar o culto? Primeiro que o miserável nem olha para os crentes. Vamos começar o culto. Vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino. Foi na cruz,
onde um dia eu vi, meu Deus do céu. A igreja olha e fala assim, meu Deus, o pastor está ruim mesmo. Meu Deus, o dirigente, ó como é que ele canta. Ele está morrendo. Foi na cruz, foi na cruz. Jesus nem saiu da cruz para ele. Jesus está lá ainda. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Vocês estão pensando que não tem gente que me encontra no mercado e fala, pastor, você vai deixar aquele dirigente lá? É o dirigente lá, pastor, pelo amor de Deus, aquele homem morreu, pastor. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe, eu pego o meu carrinho e saio correndo. Está entendendo? Que isso, irmão? Levanta, irmão. Bota fogo lá naquela congregação, gente. Cria lá programas, cria lá situações. E a minha preocupação maior é com aqueles dirigentes que só levam a gente para pregar lá. Ele não tem mensagem. Se você está nessa, fala comigo depois em particular. Eu tenho, nos meus arquivos que eu fiz, eu mostro para você. Mensagens evangelísticas, eu tenho 1133. Quanto, pastor? 1133. Se você não acreditar, é só você pedir que eu te mostro. Eu tenho separado por tema, por livro, o que você quiser. E está lá no rodapé, aonde eu preguei e quando eu preguei. Tá bom? Para não repetir. Aonde eu preguei, muito natural. Já preguei uma mensagem algumas vezes em congregações diferentes, mas aqui eu não repito mensagem. Agora, irmão, pastor, eu trabalho, sabe? Aí o irmão me chamou de vagabundo. O irmão me chamou de vagal. A minha vida toda eu trabalhei, já falei isso para vocês. Minha vida toda eu trabalhei viajando. Eu trabalhei de vendedor. Eu ia direto para a igreja, porque eu trabalhei de paletó e gravata. Chegava na igreja, já tinha um paletó e uma gravata minha lá, uma camisa, tomava banho na igreja e já ficava para o culto. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes. Eu levava aquelas revistas de escola dominical antiga, bem antiga, pegava a mais antiga possível. E aí, na hora que eu estava lá na recepção das empresas, que o cara ia me receber, eu fazia os esbocinhos ali, literalmente copiava. Chegava à noite e pregava. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, os meus amigos que vêm aqui falam de mim. Todas as congregações que eu dirigi em São Paulo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, foram bênção e era referência para a glória de Deus. Eu trabalhava também, irmão. E essas 1133 mensagens evangélicas que eu tenho, são desde que eu comecei a pregar. Quando entrou o computador, eu tinha umas pastas desse tamanho, tudo rabiscada. Aí eu peguei a Mariana, que já era menininha, e comprei o computador. Falei, filha, você quer aprender? Quero. Passa tudo isso aqui para o computador. Se vocês verem a Mariana digitar, a Mariana está aqui? Se vocês verem a Mariana digitar, você pensa que é uma maquininha. De tão rápido que ela digita. Ela digitou tudo para mim, aquilo que está no papel. Aí comecei eu fazer no computador. Tudo, eu tenho tudo. Em HD, no meu notebook, nesse troço aqui, ó, tudo. Mas, irmão, eu não tinha preguiça. Nunca tive. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou para mim assim, que eu pertencia a Ele. Ele falou para mim que Ele tinha intimidade comigo. E Ele usa nessa expressão intimidade, Ele usa a expressão, você é meu, ou seja, nós somos dele. É propriedade exclusiva de Deus, diz o texto sagrado. Você é dele, você não é de ninguém, você é dele. Você tem que crer nisto. Que você é dele. Então a segunda palavra é, você pertence a mim, meu filho. Ô irmão, eu falar que trabalho numa multinacional, show de bola. Eu falar que sou casado com uma mulher bonita, opa, melhor ainda. Eu falar que tem uma casa boa, opa. Eu dizer que tem um carrão, tudo isso é bênção. Não tem coisa melhor que você ter um bom carro, ter uma mulher bonita, né? Como eu disse, poder comer de manhã, de tarde, isso tudo é bom. Mas, irmão, tem coisa melhor de você saber que você é do Senhor. Não tem nada melhor. Ele fala aqui, ó, eu chamei pelo nome, você é meu. Você é meu. Saber a quem nós pertencemos, com quem nós nos relacionamos é fundamental para viver e vencer os dias difíceis de desânimo. Bota isso na sua cabeça, obreiro. Líder, dirigente, bota isso.
Bota isso. Eu estou orando, já começou a acontecer. Eu quero ver milagre aqui na sede. E Deus está falando, Deus está fazendo. Depois, se você tiver dúvida, pergunta para a diretoria da igreja, pergunta para os obreiros aqui o que Deus está fazendo aqui. Por quê? Porque a gente aqui, irmão, não baixa a guarda, não. Se eu baixar a guarda, espera um pouquinho. Se o pastor da sede baixar a guarda, como é que fica? Veja só. Salmo 24, o salmista falou assim, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Eu estou habitando no mundo ainda. Estou aqui ainda. Eu sou peregrino, mas estou aqui ainda. Então, eu pertenço a Ele porque eu aceitei Ele como Salvador. A única segurança eficaz que nós temos como crentes na pessoa de Jesus, como salvos, é pertencer a Deus. Isso, irmão, ninguém vai tirar de você. Não tem diabo, não tem inferno, não tem palavra contrária. Você é dele, ele cuida de você. Ele te ama. Põe isso no seu coração, obreiro. Põe isso no coração, líder. Põe isso no coração, em nome de Jesus. Terceira palavra de ânimo e de encorajamento para a tua vida. Eu sou o seu Salvador. Lá no versículo 2 e 3 do texto, nós vamos falar assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aqui, Isaías está falando de água, ele está falando de rios, está falando de fogo, né? Ele está dizendo que se você passar pelo rio, o rio não vai te encobrir, as águas. Se você passar pelo fogo, eles também não vão te queimar. Aqui, ele está falando de dificuldade, tribulação, de situações contrárias. Mas Deus está falando que as águas não vão te encobrir, não vão te afogar. Vocês lembram daquela passagem do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, junto com um monte de bandido dentro do navio, está indo para Roma. E o troço lá virou. E a coisa, né? E daqui a pouco o capitão falou assim: quer saber de uma coisa? Nós vamos matar esses caras tudo aqui, porque daqui a pouco eles vão se revoltar, os bandidos contra nós estamos perdidos. Deus fala com Paulo, fala para o homem lá, que ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ó, o navio vai para o buraco, mas ninguém vai se perder. E ele, com autoridade, Deus falou para o capitão: capitão, ó, o negócio é o seguinte, meu Deus falou para mim, que para o senhor ficar tranquilo, tá, que ninguém vai morrer não. Ninguém. O senhor vai chegar em Roma. O navio vai se arrebentar, mas nós vamos chegar lá. O homem acreditou nele, sabe por quê? Porque ele era homem de Deus. Quando você é homem de Deus, você fala e acontece. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu fui cumprimentar uns crentes que um domingo, uns três domingos atrás, eu não lembro. Quando eu estou voltando, um irmão falou assim: pastor, minha mãe está ali, ora por ela. Fui lá, orei. No domingo ele falou: pastor, minha mãe está curada. Isso não é bênção de Deus? O Douglas está aqui? O Douglas me procurou domingo. Falou: pastor, precisa contar um testemunho para o senhor. Falou: para mim não, conta para a igreja, mano. Não vou contar para o senhor primeiro, porque o senhor é o responsável. O senhor orou por mim. Lembra daquela situação assim, assim, assim? Falei: lembro. Pois lembra que o senhor botou a mão na minha cabeça? Lembro. Pastor, ó. Glória a Jesus. Falei: então você vai contar domingo. Vai contar domingo aqui. Ô irmão, espera um pouquinho. Agora você chegar assim: mano, só de Senhor, viu, igreja? Oh, Jesus é bom, irmão. Vamos cantar um hino. Vamos mudar o 15. O 15 como é que é? Foi na cruz? O 15? É o 15, né? Então vamos cantar o outro. Mais mole ainda, o 2. Olha que saudade da lembrança, né? Ah, que saudade da lembrança tenho de ti, ancião. Irmão, que saudade que você tem, nada. Você está morrendo. Você tem saudade de quê, irmão? Canta com vigor, irmão. Canta com alegria. Bate palma, bate o pé. Se alegra no Senhor. A igreja precisa ver você cantar. A igreja precisa ver você se alegrar. A igreja olha para o líder, olha para o dirigente, olha para o líder. Eu sempre olhei, ó, a mulher está casada comigo, aquela minha mulher está casada comigo, sabe por quê? Porque ela me elogiava. Ela paquerou o professor.
No duro, irmão. Eu era professor, eu era jovenzinho, ela era adolescente. Eu era professor dela, das minhas irmãs. Um dia ela escreve uma carta, ela tem uma letra bonita pra caramba. Escreveu de letra vermelha, elogiando o professor, não o professor. Que ela aprendia muito com o professor. Pronto, ela casou comigo. Agora, já pensou se eu fosse um mau professor? Nem tinha aquela beleza na minha mão. Você está entendendo? Eu estou contando uma experiência minha, devia estar ali a minha mulher, irmão. Eu não preciso mentir, não, estou falando a verdade. Ela brinca até hoje com o pessoal, amigo da gente. Eu paquerei o professor. Mas ela deu testemunho de mim para as minhas irmãs e não mandou carta para mim. Mandou para as minhas irmãs. Escreveu para minhas irmãs e as minhas irmãs começaram a dar risadinha no quarto e olhando para mim. E eu falei, o que foi? Ah, nada, não. O que foi? Fala, dando risada e olhando para mim. É que mandaram uma carta aqui para nós falando de você. Eu falei, opa, o quê? Não, falando que você é um bom professor. É mesmo? Quem foi? Aquela carioca lá. E tinha 3 carioca, né? Eu falei, Jesus, tomara que seja. Né? Aquela lá, né? Quem é? A menorzinha, a Elaine. Eu digo, glória a Jesus. Deus está ouvindo as minhas orações. Mas fiquei quietinho, irmão, pensando que eu cheguei junto lá. Não, professor. Aí fui melhorar mais ainda. Aí que eu fui melhorar. Ixi, se eu estudava um dia, fazia 3 dias. Trabalhava, estudava a Bíblia, nem doido para chegar lá e arrebentar. Vê se ela mandava outra. Nunca mandou mais, não. Mas você está entendendo? Sabe por quê? Eu já entendia naquela época que Jesus era meu Salvador. Tá? Que essa palavra aqui, quando você estiver passando pelos rios, não vão te encobrir, o fogo não vai te cobrir. E tem uma coisa, naquela época eu tinha um terno. Era o mesmo. Toda semana eu não ia no culto porque eu estudava à noite. Mas eu ia de domingo de manhã com ele, eu ia no culto ar livre com ele, e à noite ia com ele. Tem hora que eu fico pensando assim, Jesus, coisa de louco, né? Porque naquele tempo, se fosse na escola dominical sempre paletó e gravata, o pastor chamava a atenção. Naquele tempo era assim. Hoje o irmão vem de bermuda. Mas naquele tempo não. Naquele tempo era paletó e gravata, eu só tinha um. Eu ia, tomava banho, botava a mesma camisa. Olha que miséria. Eu não tinha outra, mano. Não é porque eu não quisesse. Não tinha. Eu tinha 2 camisas sociais. Aí minha mãe lavava durante a semana, que eu não usava, só usava domingo. Eu usava uma e o domingo outra. Mas o paletó era o mesmo. E não é, a mulher não gostou de mim assim mesmo. Um paletó só. Mas eu botei minha confiança no Senhor e orei a Deus para casar. Eu orei a Deus entendendo que eu tinha que fazer o melhor, que eu não podia baixar a guarda. E eu já falei aqui, tinha uns meninos bonitos na igreja, hein? Gente, tinha lá uns meninos na igreja que, perto de mim, eu era baranga. Eu tinha um monte de espinha no rosto. O Manuelzinho era um mineirinho, coisa mais linda do mundo. Já contei aqui. Moreninho, bonitinho, cabelinho bonitinho. Ele cantava o Indosés, eu te amo mais que a abelha. As irmãzinhas ficavam tudo falando língua extrema. Mas não era poder de Deus, era a paixão pelo Manuel. O Moacir, ele era filho de alemão, judeu, né, Laine? Ele era desse tamanho, pensa num homem bonitão. E ele chegou até a pensar em namorar a pastora. E Deus deu para mim. Por que eu estou contando essas coisas, irmão? Sabe por quê? Porque o obreiro, se ele baixar a guarda, ele não entender que o Salvador dele é Jesus, e quando o Salvador dele é Jesus, vai acontecer o seguinte, mas eu sou feinho, então só tem um terninho, eu falo, nós vai, nós fui, nós é, mas se você estiver cheio do poder de Deus, você pode falar, nós vai, nós fui, que o Espírito Santo vai te usar. Quando o povo atravessou o mar, a Bíblia diz que a arca saiu na frente, o mar se abriu, Moisés mete a mão na água, lá abriu, o povo saiu, a arca ficou no seco, o povo passou, uma nuvem escura não deixou os egípcios passar, eles passaram ali no seco, para se cumprir o que Isaías falou, da minha vida hoje. Lá na frente, depois nós vamos ver o quê? Daniel. Os seus amigos sendo jogados aonde?
Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado aonde? Dentro de uma fornalha. E quando o rei olha, fala, mas eu não joguei 3. Mas tem 4. Tem que se cumprir. Fique em paz, você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Você vai passar pelas águas, não vai acontecer nada. Por quê? Porque de verdade, eu sou o teu Salvador. Se eu não estiver acreditando nisso, eu vou chegar aqui na igreja de cabeça baixa, eu não vou cumprimentar ninguém. Eu vou ficar olhando, não vejo a hora das 9 horas para ir embora para casa. Igreja, a igreja precisa falar bem de você, dirigente. A igreja precisa falar bem de você. As ovelhas precisam falar bem de você. E eu tenho moral para falar isso aqui, no nome de Jesus. Porque o dia que eu senti que a igreja não está mais sentindo nada, eu falo, bispo, fui. Faço um desafio para você, líder. Você é líder? Seu trabalho, como é que está lá? Você foi na oração durante a semana? Eu fui uma vez, irmão. Não era para mais, para a semana toda. Se você trabalha, eu entendo. Se você tinha um compromisso inadmissível, eu entendo. Mas se você ficou em casa vendo a novela, o Jornal Nacional, o jogo daquele time que ganha todo mundo, não vou nem falar o nome dele, aí é pecado. Levanta a cabeça, obreiro, dirigente, levanta a cabeça. Líder, começa a mostrar o teu trabalho. Eu fico muito feliz. E eu curto tudo. No Instagram eu curto. Eu pode ver lá que eu olho tuas fotografias. O cuidado que você tem que ter, dirigente, é pedir para quem tira as fotos, sempre tirar no ângulo que não aparece cadeira vazia, tá? Um segredinho para vocês. Tá bom? E a melhor foto para fazer isso é o povo de pé. Não aparece cadeira vazia. Está entendendo? Usa a cabeça. Mas posta. Semana do avivamento. Os jovens fortes aqui. Bom, irmão, põe o troço para virar, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que tem falado.